Vamos em frente, então, para entender um pouco mais dessa pesquisa eleitoral da Quest, ver se há alguma conexão com as outras que já foram divulgadas e com as que estão por vir, né? Se elas são um caminho para a gente entender o que está por vir. Para isso, convidamos Eduardo José Grim, que é cientista político e professor da Faculdade Getúlio Vargas. Professor, bom dia, muito obrigado pela atenção aqui com a CNN mais uma vez. Bom dia, Stephanie. Bom dia, Rafael. Professor, o primeiro turno parece congelado, não é? Fazendo a ressalva necessária aqui de que cada instituto tem a sua metodologia, entrevista presencial, por telefone, mais ou menos entrevistados, um número maior ou menor de cidades, os resultados parecem mais os mesmos. Então eu queria ir direto para o segundo turno, para depois a gente eventualmente voltar. A rejeição do presidente Jair Bolsonaro é o principal fator que o impede de agregar votos do primeiro para o segundo turno, porque os votos que não estão com Lula ou Bolsonaro migram majoritariamente para Lula, segundo as pesquisas de intenção de voto. Isso se deve à alta rejeição do presidente Jair Bolsonaro e, por isso, a intenção dele de aumentar a rejeição de Lula, lembrando, por exemplo, Mensalão, Petrolão. É aí que está o nó para o presidente Jair Bolsonaro conseguir desatar agora, professor? Sim, há uma série de questões que talvez nos permitam especular essa dificuldade que o presidente Jair Bolsonaro efetivamente encontra e que ela se transporta do primeiro para o segundo turno com as simulações que nós temos. A despeito da avaliação do governo negativa ter caído, Jair Bolsonaro segue tendo uma alta reprovação em diversos segmentos do eleitorado que hoje dão majoritariamente apoio ao ex-presidente Lula. Um destaque, por exemplo, para o eleitor de mais baixa renda, de 1 até 2 salários mínimos, aquele eleitor que é hoje beneficiário do Auxílio Brasil. Este mesmo eleitor é formado também por muitas mulheres que mais sofreram na pandemia e têm a memória da dificuldade de ter passado por esse período muito difícil, do qual o governo Bolsonaro foi absolutamente ausente. Há o público, tanto de baixa renda, quanto também o eleitorado feminino, que segue tendo muitas dificuldades de lidar com a crise econômica, com a inflação e com o desemprego, e que mais afeta a vida das famílias e, sobretudo, dos filhos. E, portanto, essas questões todas que envolvem os temas de economia e aquilo que a gente chamaria da agenda social, elas têm uma memória recente muito negativa para o presidente Bolsonaro, que não consegue passar empatia para o povo como se as suas políticas fossem confiáveis. E quando nós transportamos essa rejeição que se constitui na pessoa do presidente Bolsonaro e dele como candidato, com a memória afetiva do ex-presidente Lula, que a todo momento recorda que no seu governo a população tinha condições de consumir, tinha condições de ter uma vida digna, tinha renda, tinha menos emprego, tinha menos inflação, isso acaba fortalecendo, na opinião do eleitor, que nós temos, no caso do presidente Bolsonaro, alguém que não está preparado para lidar com os temas da pobreza, do enfrentamento da fome, em oposição às pesquisas que têm indicado que, para a população, para a grande maioria da população, sobretudo para grande parte do eleitorado de baixa renda, Lula é o candidato mais preparado para lidar com os temas da pobreza, da fome, da desigualdade social, que hoje preocupam a população. Então, diante disso, aumenta muito a dificuldade do presidente Bolsonaro de apresentar uma agenda positiva para o eleitor, razão pela qual ele tem buscado destacar o medo do eleitorado contra a volta do PT, que, por sinal, não tem sido o elemento que tem alterado os votos em Lula, tem buscado radicalizar o discurso da família, dos costumes contra o aborto e contra as drogas no eleitorado evangélico, o que tem lhe rendido, pelo menos, não uma sangria maior de votos, mas não a ponto de hoje abalar a liderança do ex-presidente Lula. Então, diante deste cenário, é razoável nós compreendermos que Bolsonaro transporta do primeiro para o segundo turno uma rejeição muito grande, o que faz, inclusive, com que estudos que começaram a surgir já das simulações do segundo turno vem mostrando que a probabilidade de reeleição do presidente Bolsonaro hoje estaria na casa, no máximo, de 36%. Então, isso tem dados objetivos que reforçam, portanto, essa impressão que nós temos das pesquisas que saíram essa semana do IPEC e hoje da Quest, né?
Zé Eduardo Green, cientista político aqui conosco, nos ajudando a entender esses dados da pesquisa Quest para a presidência da República, divulgados agora de manhã. Desculpa, professor, essa pesquisa também traz dados muito importantes acerca do nível de conhecimento da população sobre quem é o responsável pelo pagamento do Auxílio Brasil, que foi uma das maiores armas utilizadas principalmente pela equipe econômica do governo nessa tentativa de pegar o voto da população de renda mais baixa, né? E a gente não vê o resultado disso nas intenções de voto, de votos virados para o presidente Jair Bolsonaro. Mas há também uma outra análise que é sempre trazida aqui para a gente pelo nosso analista Gustavo Uribe, de que essa primeira parcela já se esperava que ela não tivesse um impacto muito forte, porque o brasileiro usa isso talvez para pagar dívidas, né, para resolver coisas mais antigas, e que na segunda parcela poderia haver um reflexo disso. O que o senhor acha desses argumentos? Vale mais a população sabe que, ou entende, pelo menos assim, né, o que a pesquisa traz, de que foi uma medida eleitoreira, porque acaba em dezembro, ou não? Isso ainda pode trazer um reflexo em votos mais positivos para o presidente Bolsonaro? Stephanie, pelo que a gente tem visto da média de todas as pesquisas, não só destas da semana do IPEC e da Quest, tem havido, aparentemente, algum resultado que o presidente Bolsonaro tem capturado da melhora da economia, da redução da inflação, dos efeitos que, portanto, isso tem gerado na população em geral e, sobretudo, no eleitorado de mais baixa renda. No entanto, a grande questão que parece até agora é que a velocidade da recuperação de votos que Bolsonaro vem tendo, ela é insuficiente para o tempo que nós temos de campanha. E mantida essa estabilidade, mesmo que nós tenhamos um pagamento a mais antes do primeiro turno do Auxílio Brasil e que nós possamos vir a ter, inclusive, a liberação do crédito consignado, o que a pesquisa Quest mostra, e outras pesquisas já haviam mostrado, é que a população tem um autoconhecimento que o governo federal, mais de 51% nessa pesquisa Quest mostram que o governo federal é o responsável pela implementação do Auxílio Brasil, mas que mesmo assim a população segue dizendo que não vai votar em Bolsonaro por duas razões. Uma, ela já está informada que o Auxílio Brasil vai até dezembro. E dois, ela entende que a medida foi eleitoreira. Mais de 60% dos eleitores dão esta resposta na pesquisa Quest, como já deram em outras pesquisas. Portanto, isso acaba reforçando uma imagem de que o presidente Bolsonaro, por exemplo, poderia ter se preocupado com o enfrentamento da fome e da pobreza no ano passado, mas deixou para fazer o anúncio do Auxílio Brasil este ano, mais recentemente. É provável que nós tenhamos alguma recuperação de votos de Jair Bolsonaro em regiões como a do Nordeste, onde majoritariamente se concentra o Auxílio Brasil. Sim, é provável que isso aconteça. Mas o que a gente tem notado até agora é que o grande pacote de bondades do presidente não tem caminhado na velocidade que ele precisa para retirar votos do ex-presidente Lula, que segue tendo uma alta aceitação no eleitorado que recebe o Auxílio Brasil. E mais do que isso, a pesquisa Quest mostra que mesmo esse eleitorado, que hoje é o público cativo do Auxílio Brasil e que é o público que tem se mantido muito fiel ao ex-presidente Lula, não indica inclinação da sua mudança de voto. Então, o grande desafio hoje da campanha é justamente esse: em que medida o presidente Bolsonaro, com seu pacote de bondades, conseguirá fazer disso seu grande fiador eleitoral, considerando que até agora isso não ocorreu. E dado o histórico mais recente, eu entendo que vai ser muito difícil que isso venha a ter uma grande avalanche de mudanças de voto em favor do presidente Bolsonaro, que nesse caso precisa tirar votos do ex-presidente Lula. Agora, professor, a gente vai aprofundando aqui o recorte da pesquisa e vai vendo que a avaliação negativa do governo Bolsonaro continua muito alta, mas já foi muito pior, né? Sem dúvida alguma. Seja por gênero, caiu entre o público feminino e masculino a avaliação de que é um governo ruim, caiu no Nordeste, caiu no Sudeste, caiu no Sul, caiu no Centro-Oeste. A avaliação do governo, em geral, deixou de piorar, digamos assim, ela já foi de 55% lá em novembro de 21 e hoje é de 40% contra 30% que entendem que o governo é positivo.
Por idade também, olha, caiu 16,24, 25,34, 35,44, 45,59 e muito 60 mais. Ou seja, por escolaridade também, por qualquer recorte, a impressão dos entrevistados é de que as coisas melhoraram, que o governo melhorou. Por que o presidente não capitaliza isso? Essa é uma pergunta bastante interessante e importante, Rafael, porque são duas questões. Uma é a avaliação do governo e outra é a avaliação do desempenho do incumbente, do presidente. Nesse sentido, de fato, há e tem ocorrido uma redução da visão negativa dos eleitores sobre o governo Bolsonaro, porque a percepção tem sido essa de que o desemprego, pelo menos, tem se reduzido um pouco, a inflação nos últimos 2 meses tem tido queda, inclusive com inclinações de deflação, a população consegue comprar um pouco mais de bens, enfim, então há de fato elementos objetivos que fazem com que essa tendência ocorra. Já há um pouco também da memória mais antiga em relação aos efeitos causados pela pandemia, da recessão, as pessoas hoje conseguem circular melhor pela rua livremente, então há um ambiente que de fato favorece o governo. No entanto, quando nós olhamos para a performance do candidato e do presidente Jair Bolsonaro, ela segue muito negativa, porque as pesquisas vão indicando que nós temos uma grande parte da população que segue dizendo que não confia no que o presidente Bolsonaro diz, não aprova o jeito que ele, Bolsonaro, como presidente, se comporta, não entende que Bolsonaro, esse é um dado da pesquisa Quest importante de hoje, não entende que Bolsonaro deve ter a chance de um segundo mandato e, portanto, Bolsonaro não consegue capitalizar como candidato os efeitos positivos que a imagem do seu governo vem tendo. E essa dificuldade está muito relacionada com o seu perfil. Apenas para tomar um dado aqui, que todo mundo teve acesso público, o comportamento do presidente Bolsonaro no debate que ocorreu domingo à noite, no qual ele, que precisa reduzir barbaramente a diferença de votos para Lula no eleitorado feminino, teve aquele comportamento desastroso. Então, Bolsonaro ele tem tido uma trajetória errática nesse sentido. À medida que ele consegue, por exemplo, recuperar votos de Lula em algumas regiões como o Nordeste, provavelmente muito por efeito do Auxílio Brasil, ele perde votos no Sul. À medida que ele recupera um pouco dos votos no eleitorado feminino, ele volta a perder votos entre homens. Então, ele não tem conseguido criar uma estratégia que seja convincente, duradoura e estável no tempo para transferir a avaliação menos negativa que vem tendo queda do seu governo para o seu desempenho como candidato a presidente. É isso aí, a gente conversou aqui na CNN com o professor Eduardo José Grim, que é cientista político, professor da Fundação Getúlio Vargas. Professor, muito bom dia, bom trabalho ao senhor e obrigado pela atenção aqui com a gente. Obrigado, Stephanie. Obrigado, Rafael. Obrigada, professor. Um ótimo dia para o senhor, sempre muito bem-vindo aqui na tela da CNN.